nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 30 de julho de 2021, nós estamos na 17ª semana do tempo comum e hoje nós vamos pedir ao Senhor a graça do dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E antes eu queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você colocar o seu comentário, a você compartilhar mesmo esse vídeo para que outras pessoas possam ter essa experiência íntima e sincera com nosso Senhor Jesus Cristo, porque a leitura orante é um método, é um modo de rezar. Cada um consegue rezar de uma forma, mas muitas vezes eu tenho dificuldade de rezar sozinho e a leitura orante é a nossa companhia todos os dias. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Pai, em nome de Jesus, clamamos o Teu Espírito Santo, porque Ele é nossa fonte de força, fonte de fé, fonte de coragem. E hoje, nesse dia em especial, nós pedimos o Teu Espírito Santo para suscitar em nós o dom da fé. Amém. E nós vamos já iniciar o nosso primeiro passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a leitura do texto, o que o texto diz. E hoje nós vamos ler o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. E naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que todos ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente vai ver que Jesus agora, ele volta para a sua cidade. E é importante a gente pensar que para o povo que conhecia Jesus de Nazaré, Jesus, até o batismo no Rio Jordão por São João Batista, Jesus, ele era um carpinteiro. Então Jesus, um carpinteiro que tinha o dia a dia junto com Maria e José, de repente ele volta para Nazaré com uma fama que já estava se espalhando por todos os lugares, dizendo que ele era aquele que curava e fazia milagres. Então, para quem convivia com Jesus, como que isso era muito difícil. Então, Jesus, ele vai até a sinagoga de Nazaré, e a sinagoga é um lugar, né, é um templo sagrado. E na sinagoga era um lugar onde que os judeus, na época de Jesus, eles iam rezar. E para compartilhar a palavra, sempre poderia vir alguém, como eu posso dizer, um convidado, um visitante ilustre para compartilhar a palavra. Então Jesus, ele vai até a Nazaré e na sinagoga ele é como se fosse convidado a compartilhar a palavra. Só que todo mundo que está ali, eles não estão preocupados com a palavra que Jesus vai levar. Mas eles estão preocupados em saber se Jesus, entre aspas, é um charlatão ou se Jesus realmente faz milagres e prodígios. E então é muito difícil para aqueles que conviveram com Jesus no seu dia a dia, acreditar que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, entre admiração e desconfiança, esse dualismo que vivem aqueles que conviveram com Jesus,
Jesus, ele não pode fazer, ele não consegue fazer muitos milagres, por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus era capaz de fazer. E Jesus, ele diz que às vezes na sua própria terra você não é um profeta, não é como se fosse aceito em sua própria terra e na sua própria família. E quem que é um profeta? O profeta é aquele que anuncia e denuncia. Então, é muito difícil nós aceitarmos um profeta, por quê? Porque o profeta, ele anuncia o reino de Deus, mas ele denuncia tudo aquilo que está errado. E a pregação de Jesus, e a palavra diz que eles ficavam admirados com tamanha sabedoria, porque Jesus tinha crescido com o povo, as pessoas conheciam aonde ele tinha estudado, com quem ele tinha caminhado, e como que surgiu essa sabedoria, como se fosse de uma hora para outra. E os milagres, se até 30 anos, quando Jesus foi batizado no Jordão, ele não tinha feito milagre nenhum e de repente ele começa a fazer, então todo mundo quer realmente entre admiração e desconfiança. Isso é verdade mesmo? E nesse contexto, eles não conseguem abrir o coração para ver o reino de Deus. E é isso que é interessante, porque quando nós não conseguimos abrir essa janela da fé, porque a fé é um fundamento da esperança, é uma certeza daquilo que a gente não conhece. Então a fé é como se fosse aquele passo que a gente dá para verificar se pode acontecer ou não. Eu já não vou desconfiar. A fé é o fundamento da esperança. Eu espero, eu acredito que pode dar certo. E ninguém de Nazaré que foi na sinagoga, ninguém, não posso dizer, né, mas a maioria não foram com esse passo na fé. Mas eles foram lá para verificar. Vamos ver se Jesus verdadeiramente vai fazer milagres. Vamos ver se Jesus verdadeiramente é sábio. E uma das coisas que é interessante, porque eles verificaram que Jesus era verdadeiramente sábio, mas só que eles não conseguem aceitar, porque o ensinamento de Jesus é um ensinamento muito difícil, porque é o ensinamento do amor, e amar não é fácil. E é isso que eu te convido para nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação, que eu confronto esse texto e começo a pensar, o que esse texto pode trazer para mim? E é isso que me vem, né, essa passagem entre admiração e desconfiança. O que Jesus é para mim? Jesus, eu mais desconfio ou mais confio? Eu só admiro Jesus ou eu acredito que Jesus pode fazer? E quando eu olho para Jesus, eu olho para a minha vida, porque Jesus, o profeta, não é só aquele que faz algo de espetacular, mas o profeta é aquele que tem coerência de vida. E aí eu confronto o profeta Jesus, o Jesus, Jesus é mais do que um profeta, Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus, ele vem anunciar e denunciar. Então, quando eu confronto Jesus com a minha vida, eu começo a pensar, eu, Raquel, tenho coerência de vida? Eu, Raquel, tenho retidão de espírito? Eu, Raquel, faço obras de justiça? Eu, Raquel, tenho uma vida de santidade na prática? E aí, à luz de Jesus, entre admiração e desconfiança, eu começo a pensar, Senhor, como está a minha coerência de vida? Senhor, como está a minha retidão no espírito? Senhor, como estão minhas obras de justiça? E Jesus, como está a minha vida de santidade? E aí, cada um olha para dentro de si e vê como está. E nesse momento que a gente vai orar, eu queria que você colocasse mesmo diante do Senhor como está a sua vida. Que muitas vezes nós falamos de Jesus, mas não vivemos de Jesus. Essa coerência de vida é o que eu falo e o que eu vivo caminha junto. Que muitas vezes eu falo, aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, o meu testemunho, a minha coerência de vida está longe do Evangelho. A retidão do Espírito é buscar ter uma vida reta, onde que a minha vida ela é pautada no Evangelho. Até mesmo as obras de justiça, porque muitas vezes a gente quer tanto que Deus olhe para mim, que Deus seja justo comigo, mas às vezes eu não sou justo. O meu conceito de justiça está longe do Evangelho. E essa vida de santidade, essa busca mesmo de viver de acordo com o projeto de Deus.
que não é fácil, mas nós buscamos em Jesus. E é isso que eu te convido a gente orar, pedindo ao Senhor: Senhor, dai-me essa graça, a graça dessa fé que ultrapassa, Senhor, o entendimento humano, porque eu não quero ser só aquela que te admira, Jesus, mas eu quero ser aquela que tem uma experiência com o Senhor. Senhor, dai-me uma fé viva, Jesus, dai-me uma fé nova, dai-me uma fé mesmo, Senhor, que seja prática de vida, uma fé que traz coerência de vida, uma fé que me dá uma vida no Espírito, uma fé que me faz ser uma mulher justa, uma mulher honesta, uma mulher cheia dos dons e das virtudes de Deus, uma mulher que pode caminhar de acordo com o projeto de Deus. Amém. E isso que eu queria também, que todas as vezes que nós caminhamos na leitura orante, nós como se fosse galgamos degraus de santidade. E nessa busca de degraus de santidade, nós chegamos ao quarto passo, que é a contemplação. É quando eu posso ouvir a Deus. E nesse Jesus eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque eu olhei para o povo de Nazaré, que conheciam Jesus, mas eles se admiravam com Jesus, ficaram escandalizados ou chocados com a sabedoria de Jesus, mas não conseguiram acreditar. E olhando para dentro de mim, eu quero olhar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero olhar para dentro de mim e acreditar que eu posso mudar. Eu vou dar como se fosse contar para vocês algo que eu preciso mudar em mim, que eu sou uma pessoa que clama a Deus e peço ao Senhor o dom da organização, porque eu preciso organizar o meu tempo, organizar as minhas tarefas, organizar para eu conseguir executar tudo com excelência, para que a glória de Deus seja manifesta na minha vida. Mas eu peço a Deus todos os dias organização, mas eu não sou ainda uma mulher organizada. Mas eu tenho que acreditar que ora mais labora, né? Eu oro e acredito e trabalho para que isso aconteça. E é isso que nessa contemplação que você possa colocar diante do altar do Senhor aquilo que você vê que é necessário que mude, mas que você acredite que vai mudar. Eu mesmo um dia ainda vou testemunhar que eu serei a Raquel a organizada. Pode ser que eu não seja a mulher mais organizada do mundo, mas que eu possa me organizar de uma forma em que eu não fique, às vezes, sufocada por causa do tempo, porque às vezes me empenhei mais em uma coisa e esqueci a outra, e no final tudo tem que o tempo, as 24 horas tem que acontecer tudo aquilo que é necessário. E só quando a gente está na presença do Senhor, pedindo a Ele e acreditando, que a gente pode tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. E é isso que eu queria te convidar para esse dia, para você olhar, colocar o mesmo espelho do Espírito, pedindo: Senhor, me mostra aquilo que eu posso mudar, mas me dá o dom da fé, para eu trabalhar para que isso possa mudar em mim. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia muito feliz e muito fecundo para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.